Boa Boa noite, noite. Boa noite, meu doutor amigo. Eurípides. Até que enfim esse encontro. Quem, Aconteceu, né? quem pediu esse encontro foi uma seguidora. Falou: você tem que fazer uma live com o Dr. Bruno. Eu falei: eu vou chamar. Ela falou: não, pode chamar que eu tenho E, certeza que ele vai. E e estamos aí. ela falou para mim também, você tem que fazer uma live com o doutor Eurípides. Eu falei, mas quem é o doutor Eurípides? Aí eu fui atrás, né? Falei, papo de reto. Cara, é a minha cara. Ele deve ter o mesmo perfil que eu. Pronto. É Eu vou, fantástico. eu vou te mandar um livro meu para você. Poxa, muito Quem está obrigado. lendo tá falando que ri do começo ao fim, mas está aprendendo muita coisa também. Eu quero sim, me sinto honrado. E você sabe que, bom, eu falo de cocô há praticamente 18 anos, né? E desde o começo sempre foi um tabu falar de cocô. Eu acredito que falar de reto também seja um outro tabu, né? E aí a gente percebeu que quando a gente falava de cocô, todo mundo ria, né? E de lá para cá eu desenvolvi justamente essa linha de abordagem didática, que é fazer o pessoal rir e memorizar. Porque não tem jeito melhor de memorizar do que com prazer, né? Porque isso vai para o sistema límbico. E para gente que dá aula é muito mais prazeroso também, né? Verdade. Os professores que marcam são aqueles, né, que fazem a gente aprender rindo mesmo. Exato. E é o único. Bom, eu falo de merda, né? Então é o único lugar onde você pode falar de merda e ainda ser ou aplaudido, ou falar de merda, por exemplo, nos grandes hospitais. Então, eu acho fantástico. Pronto, vamos começar nosso papo de merda, que o assunto é grande e você tem muito conhecimento no assunto e eu quero aproveitar bastante isso. Estou aqui à sua disposição. Faz um resuminho da sua trajetória, sua história, porque vai para o meu podcast, o pessoal Bom, gosta de conhecer. claro, claro. Bom, eu sou biólogo, sou microbiologista. Os meus títulos são na área de microbiologia, começando por virologia. Em 2004 até 2006, eu tive a oportunidade. A minha família inteira tem muitos médicos. Meu pai é médico, meu pai é GO. Sou casado com uma nutricionista. Em 2006, eu tive a oportunidade, com grupos de médicos, de trazer para o Brasil o primeiro laboratório de análises clínicas focado unicamente em intestino e permeabilidade intestinal. Isso em 2006, né, quando ninguém acreditava ainda em microbiota no Brasil. Tanto não acreditava em microbiota no Brasil que eu registrei o termo microbiota, é meu. Mas todo mundo pode usar, eu já é de uso público. Mas microbiota.com.br, por exemplo, é meu, minha empresa se chama Microbiota, então quando eu passo meu cartão no supermercado, não está escrito Bruno, está escrito microbiota, né? E de lá para cá, eu trabalhei muito tempo com diagnóstico de intestino, os mais variados, trabalho até hoje, trago novos diagnósticos para o Brasil. Eu sou empresário, eu tenho uma empresa que se chama Microbiota, essa empresa ela trabalha desenvolvimento novas, fazendo todo regulatório ou desenvolvendo novas técnicas de diagnóstico, mais focada para o intestino, e a outra parte da empresa ela faz a viabilização de novos ativos no Brasil, seja suplemento ou seja medicamento. A gente faz toda a parte regulatória, toda a parte de marketing científico. Então a empresa está sempre antenada no que tem de novo de diagnóstico e também de novos produtos, como probióticos, prebióticos, paraprobióticos. E, bom, eu amo demais, amo de paixão intestino. Eu devo a minha vida ao intestino, eu devo a minha vida ao cocô, né? Desde 2006 eu não parei um só dia de estudar intestino, voltado muito mais para a parte da microbiologia. É lógico que não tem como a gente não estudar anatomia, né? Mas essa é a sua praça, não é a minha. É a anatomia intestinal. E hoje eu fui pioneiro em alguns probióticos e alguns ativos no Brasil. Lactoferrina, por exemplo, é um deles, né? Beta-glucana de Levedo é outro. Todos eles são partículas beta-glucanas, partículas microbianas que fazem bem para o intestino. Então, putz, posso dizer que eu me realizei na merda. Pronto. Então, Agora, a sua trajetória é fantástica. Eu tive a oportunidade de ouvir, né? E, pô, quase magnífica. um podcast, Dá para escrever um livro mesmo.
faz o podcast. Pronto. Eu gosto de fazer isso para a pessoa me conhecer um pouco melhor, para a gente ter um diálogo interessante, né? E sua trajetória também maravilhosa e, vamos dizer, eu acho que uma live só contigo não vai ser suficiente, não, porque eu quero aprender muito contigo. Vamos, só a gente agendando, até mesmo pelo serviço que você presta para o pessoal. Obviamente eu olhei o seu Insta também. É um tabu, né, falar de intestino, um tabu falar de reto, é um tabu falar de hemorroida, é um tabu falar de câncer de próstata, é um tabu falar de retocolite ulcerativa, mal de Crohn, e você faz isso de uma forma tão frugal que as pessoas se sentem confiantes de poder procurar o tratamento, de poder procurar uma solução, né, porque homem não tem anos, né, você já deve ter percebido, quando você pergunta para o homem, né, e aí, lá atrás, vamos ver como está o ânus, o quê? Vai ver meu ânus por quê? Né? Então, não vai mexer no meu ânus, aqui não tem ânus não, né? Então, mas eles entendem a importância, né? Tem um capítulo no meu livro que fala justamente disso, sabe? Que muitos são levados pelo braço pela esposa. Ou então um amigo que virou e fala, cara, esse caroço no seu ânus aí pode ser câncer, cara. Aí o cara no outro dia tá no consultório. Mas sem passar medo, o machão não vai não, viu? Você pode ter certeza. Não vai mesmo. É engraçado, né? Porque tem um problema do machismo aí, né? Que é uma grande, na minha opinião, uma grande babaquice. É quando o machismo, ele mata, nesse caso. É quando o machismo mata. Deus não deu um ânus para você à toa, viu? E ele tem que ser olhado. É que mulher, como está acostumada aí no ginecologista, né? Ela tem esse costume de ser invadida. Agora o homem não, ele acha que tem algum problema com a masculinidade dele. Não é isso que vai fazer ele mais macho ou menos macho. Inclusive, macho é quem vai. Exato. Macho é quem vai, até mesmo porque não é agradável. Pronto. É isso aí. Né? Vamos entrar nos nossos assuntos aqui, que senão acho que a gente não vai conseguir cobrir tudo que a gente quer. A gente faz outra. Faz quantas precisar, porque eu gostei também da pessoa, você é muito divertido. Muito obrigado. E é sempre bom assim, né? Tipo, num boteco deve ser bom de conversar, viu? Dá merda. Exato. Com certeza. Eu vi um vídeo seu recente com outra profissional falando a diferença entre microbiota e microbioma. Acho que é bom para a gente começar, você pincelar isso aí para a gente. Muita gente confunde, né? E eu sempre gosto de equiparar com ecologia. Porque quando a gente estuda da boca ao reto, quando a gente fala de microbiota intestinal, ela responde a uma ecologia. Então, nada mais é do que sucessão ecológica, combate ecológico, né? E briga ecológica. Então, eu gosto de comparar a mesma coisa. Quando a gente fala de biota, a gente está falando dos seres vivos que vivem em determinada região. Né? Então, quando a gente fala da biota da Amazônia, a gente está falando das aves, dos peixes, das plantas, dos insetos. Né? Então, é a composição de seres vivos daquela região. Quando a gente fala de microbiota, é a mesma coisa, só que é microscópica. Né? Então, a relação de micróbios que vivem no seu corpo, que é muito mais do que você mesmo, né? Porque a gente é muito mais formada de célula microbiológica do que de célula humana, isso é a nossa microbiota. Né? É a composição microbiológica dos nossos tecidos. Então, é a microbiota da pele, da boca, do ouvido, do nariz, do pulmão, microbiota do intestino, microbiota da placenta, que hoje a gente já sabe que existe, né? E o que é o microbioma? O que é o bioma de uma floresta? É a interação entre esses seres vivos, né? Então, a interação da microbiota com a gente, a contribuição da microbiota para a gente, isso inclui também toda a sua contribuição metabólica e toda a sua contribuição genética, né? Porque a microbiota, ela contribui geneticamente para a gente, contribui para a nossa epigenética, né? Toda essa contribuição é o nosso microbioma. Pronto. Então, microbioma é a nossa interação com a microbiota. E microbiota é a definição dos nossos micróbios, né? Perfeito. O pessoal tem que entender que cada um de nós somos um universo, né? E ali dentro tem os bichinhos disputando pela vida e, querendo ou não, libera certas substâncias para controlar você também, né? Sem dúvida. A boa parte de neurotransmissores, boa parte
de substâncias envolvidas à sua alegria, ao seu comportamento, à depressão, são produzidas no intestino, né? Tanto que saiu um artigo, foi capa da Scientific American de junho de 2012, olha de quanto tempo a gente está falando, né? Falando que a microbiota bacteriana são 10 bactérias para cada célula do ser humano, né? Aí ele coloca no finalzinho, quem está no comando, né? Quem manda em quem? Exato. Você manda na sua microbiota, a microbiota manda em você. Eu já adianto que é mais ou menos um relacionamento, onde você é o homem... Uma negociação. Mas eu vou dizer assim, ele é meio tendencioso, né? O relacionamento entre você e a sua microbiota, você é o homem do relacionamento e a microbiota é a sua esposa. Então ela manda muito mais que você. Pronto. Pode ter certeza, mas você manda também. Pronto, mas você excelente. manda também, mas ela manda muito mais, né? Excelente analogia. Só dar um oi pro meu pai, que meu pai tá aí na live, e não é sempre que ele entra, viu, pai? Tô falando com o médico hoje, viu? Excelente essa questão aí, porque o pessoal entendeu um pouquinho, quando você está com disbiose, você está com a flora toda alterada ali, a sua microbiota vai te mandar comer o que ela gosta. Então, essas compulsões muito alimentares está muito envolvida nisso também, não é? Muito. A microbiota, a gente tem que entender que bactéria ela é muito mais evoluída do que o ser humano. A gente pensa que o ser humano ele é evoluído porque ele tem cognição. A gente pode até falar que mas é só ver o que o ser humano fez com cognição no mundo que você vai ver que não é bem evoluído assim. Mas independentemente disso, vamos falar de tempo de evolução, né? O ser humano ele tem um tempo de evolução muito pequeno comparado com micro-organismos, né? Porque a vida surgiu no micro-organismos. Então as bactérias elas são extremamente evoluídas, elas são extremamente adaptadas a viver em comunidade e alterar o seu espaço, né, a casa onde ela vive, para favorecer o crescimento dela. Então, uma pessoa obesa, por exemplo, ela tem um estabelecimento de uma microbiota que adora gordura, que adora proteína, que adora açúcar. E muitas dessas bactérias, elas produzem, por exemplo, triptofano. Onde uma pessoa, triptofano, para quem não sabe, é precursor de vários hormônios da felicidade. Nossa microbiota produz GABA, né, que também traz bem-estar, né, que é um ácido butírico. Então, quando um obeso, você priva o obeso das comidas que ele gosta, o que a microbiota faz? Deixa ele triste. Deixa ele triste, para ele sair buscando a comida. Aumenta a compulsão, diminui peptídeo Y, por exemplo, que é uma substância que confere saciedade. Então o obeso ele tem menos saciedade, mais vontade de comer, porque a microbiota quer. A microbiota quer esse açúcar. A microbiota quer essa gordura. Então ela muda o comportamento do obeso para que ele busque isso. E quando ele busca, o que ela faz como recompensa? Libera triptofano e ele se sente bem, né? Então eu falo que o obeso ele é um zumbi da microbiota. Ele é microbiota, né? Microbiota manda. A gente não vê só nisso, não. A gente vê em doenças degenerativas também. Alzheimer, Parkinson, doenças não degenerativas, erros numéricos como Down. Então a microbiota tem a capacidade de melhorar, não é cura, mas tem a capacidade de melhorar o comportamento. E o inverso também é verdadeiro. A gente descobriu que o comportamento piora a microbiota também. Uma pessoa depressiva libera neurotransmissores através do nervo vago no intestino, que tem a capacidade de selecionar uma microbiota que só vai deixar ela mais deprimida. Então, não é só o eixo intestino-cérebro. É uma via de mão dupla. De mão dupla. E o comportamento também tem a capacidade de piorar a sua microbiota, que vai piorar o seu comportamento. É uma retroalimentação. Uma pessoa triste tem uma microbiota que deixa ela mais triste, né? E as pessoas não estão dando muito valor a isso. Aliás, vocês têm que dar valor, para quem está ouvindo a gente aqui, tem que dar valor a uma coisa só que eu vou falar para vocês. Se você não está feliz, você está no estado patológico. Simples. Procurem a felicidade. Porque se você não estiver feliz, isso vai trazer um sistema como mais depressão, como problemas hepáticos, como problemas digestórios. Então procurem ser felizes. Porque muita gente fala assim, eu não sou feliz, mas eu sei lidar com isso. Não, não, não. Se você não é feliz, você vai ficar doente. É bem diferente. As pessoas não têm noção. Excelente, Bruno. Só para fechar isso, para a gente entrar no próximo assunto, isso que você falou
que elas são bem mais evoluídas que a gente. Eu lembrei de um filme do Tom Cruise, que os extraterrestres invadiram a Terra, estava destruindo a gente, usando o nosso sangue como adubo. E quem que matou elas? Eu acho que eles quis dizer um vírus, mas podia muito bem ser uma bactéria que já está adaptada aqui há milhões e milhões de anos. Eles entraram aqui, igual os indígenas também, quando os europeus chegaram, né? E para você ver vamos dizer, que até como o mundo, como o ser humano se difundiu na Terra, eles são responsáveis por isso, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. O filme é muito bom, que é a Guerra dos Mundos, e na verdade não foi o ser humano, né, que consegue matar os alienígenas, e na verdade eles falam que é um vírus, mas pelo que parece ali, parece mais fungo do que vírus, né? Mas é fantástico. E sem dúvida, eles estão. O próprio vírus. O pessoal acha que vírus é muito antigo. Na verdade, o vírus ele é mais novo do que as bactérias, né? As bactérias elas são bem mais antigas até do que a célula humana. O vírus ele é uma evolução. As bactérias elas são mais antigas do que as próprias células animais. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de mitocôndria, né? A gente olha a mitocôndria, toda a célula humana tem mitocôndria. Algumas têm mais e outras têm menos, porque a mitocôndria é quem é nosso motor. Quem faz energia no nosso corpo é a mitocôndria. E a mitocôndria ela já foi uma bactéria. E foi uma bactéria que foi fagocitada por uma outra bactéria e elas viraram uma simbiose. Né? Tanto que a mitocôndria tem a própria membrana da bactéria e a membrana da nossa célula que fagocitou ela. Ela tem duas membranas, né? Isso se chama endossimbiose. E a mitocôndria quer dizer... Então a bactéria veio bem antes da célula animal, porque ela já estava disponível, né? Então a gente diz que os primeiros seres vivos vieram de bactérias. Seriam bactérias, óbvio que tem uma classificação mais específica, como arqueobactérias, mas a origem de tudo seria isso, né? Então eles estão aí muito mais tempo que a gente. A Leila está falando que ninguém consegue ser feliz com o intestino preso que só funciona com laxante. Não consegue mesmo. Quem não evacua fica cheio de fezes, e quem fica cheio de fezes fica enfesado. Né? Exato. Esse é o termo. Mas a gente tem que entender por quê. Às vezes a não felicidade leva ao intestino preso também. Então, tudo tem que ser feito de forma holística. É a tal da via de mão dupla, né? Então, é a tal da via de mão dupla. A gente entra agora numa parte importante que nenhum convidado meu ainda tratou. Eu deixei para você, que é especialista, que é a relação Firmicutes-Bacteroidetes. Como você explica isso para mim, para um leigo, de forma bem sucinta? Claro. A gente usa o termo disbiose, que é o desequilíbrio dos bichinhos que vivem dentro de você, né? Ou seja, você tem os bichinhos bons e os bichinhos ruins. Quando os bichinhos ruins estão em excesso, estão ganhando, a gente chama de disbiose, né? Só que a gente precisava de uma métrica para isso na ciência. Não adiantava a gente só falar, olha, você está com gases mal cheirosos, suas fezes estão pastosas, nossa, você soltou um pum que eu tenho que mandar limpar o filtro do ar-condicionado, né? A gente usava, você fez cocô, eu tenho que chamar a defesa civil. Então a gente usava termos empíricos para entender sobre essa disbiose. E é óbvio que a ciência ela precisa de uma métrica. E uma das principais métricas para a gente entender o que é uma disbiose é a relação Firmicutes-Bacteroidetes. É a concentração dessas bactérias, né, desses tipos bacterianos, filos bacterianos, no nosso intestino, no nosso trato fecal. Porque a gente sabe que excesso de Firmicutes está relacionado a vários tipos de doença. E queda de bacteroidetes também. O excesso de bacteroidetes é um problema. O excesso de bacteroidetes também está relacionado a uma depressão específica por excesso de GABA, tá? De ácido butírico. Mas a gente sempre fala que os bacteroidetes e os Firmicutes têm que estar num equilíbrio, mais ou menos de 60%, 40%. Então, quando a gente quebra essa relação, esse equilíbrio Firmicutes-Bacteroidetes, é uma das principais métricas hoje para a gente falar que uma pessoa está com disbiose. E em todos os artigos científicos modernos que tratam de disbiose para atleta, microbiota de atleta, microbiota de paciente bariátrico, de obeso, de qualquer microbiota, eles sempre vão usar o termo relação ratio, né? Relação Firmicutes e Bacteroidetes, para determinar se uma pessoa está no estado de desequilíbrio microbiológico no intestino ou não. E muitos testes de metagenômica já vêm
já vem com essa relação. Existe outra também, né? Existe a BACT2. BACT2 é mais moderno, é utilizado mais por cardiologistas, porque hoje os cardiologistas estão dando muita atenção para a microbiota intestinal, até eles já têm um grupo genômico disso, que se chama Metacardes, e lá eles usam outra métrica, que é o BACT2. BACT2 é um grupo de bacteroidetes, é um grupo de fecalobactéria, né? Tem uma fecalobactéria super conhecida, que é a fecalobactéria praunice, né? Muito importante em criança, muito importante no adulto também. Então, a gente já sabe que quando você tem esse grupo BACT2, você tem bactérias boas. Quando cai esse grupo BACT2, a gente também está no estado desbiótico. Mas a relação Firmicutes-bacteroidetes certamente é a mais popular. E eu gosto muito, porque BACT2 ele é muito exclusivo da região europeia. Porque as pessoas não entendem que não existe uma uniformidade entre as microbiotas das pessoas do mundo. Porque a microbiota ela responde muito aos hábitos alimentares, né? E os hábitos alimentares na Alemanha é diferente do Brasil. A microbiota do alemão é diferente da nossa. A mesma coisa, a microbiota de uma pessoa que é vegetariana é diferente de uma pessoa que é omnívora, que é diferente de uma pessoa que come muita proteína animal, que a gente já sabe que não é boa para a microbiota, né? Câncer coloretal está relacionado a alguns grupos de bactérias que a gente acha nessa região, que são fermentadoras de proteína animal e produzem muito lipopolissacarídeo. Para quem não sabe, lipopolissacarídeo é uma substância que bactérias gram-negativas produzem no intestino, que está relacionada a processos inflamatórios, entre outros problemas, né? E, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o brasileiro ele tem um consumo de proteína animal absurdo, né? Toda refeição tem que ter carne no Brasil, senão não é uma refeição completa. E a gente não tem essa necessidade de carne vermelha todo dia, né? Então, sabe que esse perfil microbiológico do brasileiro está muito relacionado à sua dieta, e muitas das doenças no Brasil estão relacionadas ao excesso de consumo de proteína animal e ao excesso, infelizmente, de estresse e ansiedade. Excelente, excelente. E sem contar a dieta ocidental, né, Bruno? Que essa aí, além de ser alta em gordura animal, gordura e proteína animal, ela também é alta em carboidratos. Então aí é a bomba também perfeita, né? É a bomba perfeita para você ter outras comorbidades, e também é aquela dieta fast food, né? Fast food está abaixo de qualquer coisa chamada de gastronomia. Porque você tem alta gastronomia, baixa gastronomia e fast food, né? Fast food, ele não serve mais nem para quem está com fome. Ah, você já comeu McDonald's? Já comi, lógico que eu já comi, eu já fui jovem, adolescente, caramba. Já comi. Você é contra McDonald's? Sou mesmo. Se o McDonald's quiser me processar, vem. Pode vir. Tá? Eu sou contra fast food, McDonald's, você é um deles. Tá? Porque ali a gente tem um excesso de coisa processada, de conservante. Se vocês pegarem uma série super antiga chamada Super Size Me, foi um cara que ficou 30 dias comendo só McDonald's. No 15º dia, ele comia e vomitava. Ele já não conseguia. Era café da manhã, almoço e jantar. No final de 2 meses, ele passou no médico, o médico falou: você está com problemas hepáticos irreversíveis. Né? Então, quando uma criança fica: mãe, me leva no fast food, me leva no fast food, e a mãe: vou levar, como se fosse um presente para a criança. Para a criança pode parecer um presente, mas, mãe, não é um presente para a criança. Você está viciando ela numa coisa muito ruim, que é excesso de comida palatável. Tá? Então, eu não tenho nada contra o McDonald's. Se eles quiserem me doar um pouco do dinheiro que eles ganham, eu ia ficar muito feliz. Mas, quando eu falo McDonald's, eu posso estender a Arby's, Bob's, KFC, todos se vocês quiserem me processar, sem problema nenhum. O problema é que se vocês quiserem me processar, eu vou ter que provar. E aí o bicho pega. Nem fungo come, né? Que eu não sei qual que é o começo do seu nome, né? Mas ela falou: nem fungo come. Tem um número 1, não sei se já viu isso, Eurípides. Tem um museu que guardou o número 1 e ele tá igualzinho. Com a batatinha. Verdade. Ele não apodreceu, cara. Verdade. Tanto conservante que tem ali, né, que ele não apodrece. É que não tem comida, né? Plástico também não absorve, também não apodrece. Então aquilo é praticamente plástico, né? Fábia, muito obrigado, Fábia. Nem fungo come. Chegamos
cobrimos bem os primeiros assuntos. Agora, uma ideia que eu tive para conversar contigo é a gente ir descendo para explicar um pouquinho da flora de cada local. Pode falar da flora normal e alguma curiosidade patológica que você achar interessante? Claro. A gente começar pela Primeira vez que me pedem isso. Eu pensei, eu acho fantástico. Tem que fazer alguma coisa diferente, né? Até para aproveitar o seu conhecimento, vamos falar assim. Então, a flora da boca, normal, patológica, alguma curiosidade? Algumas curiosidades, né? Primeiro, como a gente vai descer da boca ao reto, tá? Porque muita gente não sabe que o ânus não faz parte do sistema gastrointestinal. Ele se desenvolve junto com o pênis e com a vagina e depois migra, né? Tanto que tem gente que nasce com o intestino fundo cego, né? E aí faz uma cirurgia. Eu acho que você já deve ter participado de algumas dessas, mas, viu, galera? Pra vocês ficarem tranquilos, tá? O ânus é de origem sexual, tá? Mas vamos lá. Vamos falar de ecologia de novo, tá? Então, quando a gente fala da boca até o reto, a gente também tem que pensar como que é o ambiente nesse lugar. A boca, o ambiente é rico em oxigênio. Então, ali a gente vai ter muitas bactérias que usam oxigênio no seu metabolismo, e essas bactérias que usam oxigênio se multiplicam super rápido. Por isso que a gente fica com bafo muito rápido, né? A boca, se você não bebe muita água, se você não tem uma boa higiene bucal, altera o ambiente rapidamente. Ali a gente tem algumas bactérias anaeróbicas também. Por quê? Porque a gente tem bactérias que não são boas, que produzem muco na nossa boca. Principalmente no dente. Elas fazem o biofilme, na bochecha também. E dentro desse biofilme não tem oxigênio. E aí permite que bactérias que não usam oxigênio, que são as anaeróbicas, elas se estabeleçam. E aí é um problema, porque elas não estão no ambiente delas, né? Então eu vou falar um monte de nome aqui e vou dizer porque a maioria das pessoas nunca ouviu falar dos nomes que eu vou falar aqui. A grande maioria dos nomes. Por quê? Porque no Brasil todo mundo está acostumado a ficar dando probiótico para todo mundo, achando que probiótico resolve um problema de intestino que não resolve. Então as bactérias mais conhecidas no Brasil lactobacillus, bifidobactéria, lactococcus, porque todo mundo só conhece elas. E quando você vai estudar a microbiota da boca, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, essas bactérias praticamente nem aparecem. Aparecem numa baixa concentração, enquanto milhares de outras bactérias aparecem, né? Então, na boca, a gente tem fusiobactéria, a gente tem Peptostreptococcus, a gente tem Stomatococcus, deixa eu pegar outros aqui da mente, algumas eu tive que anotar, né? A gente tem Actinomyces, a gente tem Moraxella. Essas são bactérias que a gente acha comumente na boca. São bactérias até consideradas da microbiota normal da boca. Agora, quando a gente tem uma alteração para Firmicutes, mais Firmicutes do que Actinobactéria, cai lactobacillus, porque tem lactobacillus na boca, cai a concentração de lactobacillus na boca, a gente tem o estabelecimento de uma disbiose bucal. Tá? E disbiose bucal a gente consegue ver em algumas doenças específicas? Consegue. A disbiose da boca de um obeso é diferente da disbiose da boca de uma pessoa saudável. Opa, uma pessoa saudável não tem disbiose, perdão. A microbiota da boca de um obeso é diferente da microbiota da boca de uma pessoa saudável e parte da contribuição proximal, né, do intestino delgado da microbiota vem da boca. Tá? Então, esse é um dos motivos do obeso ele ser disbiótico. Até mesmo porque a disbiose dele começa na boca. Mas qual que é o problema de ter uma disbiose na boca? Primeiro, que você vai causar uma disbiose intestinal. Segundo, que uma disbiose na boca vai te trazer vários problemas orais. Tá? E o terceiro, se você for uma mamãe e você estiver gestante, saiba que a melhor coisa que você pode fazer não é emagrecer. Eu não estou falando para você emagrecer. Eu estou falando para você alterar a sua microbiota. Você tem 9 meses para alterar a sua microbiota. Tá? Porque quando o bebê nasce, a maior contribuição no nascimento é vaginal e intestinal. Mas depois que o bebê já saiu de dentro de você, a maior contribuição que você vai dar para o seu bebê é a microbiota da boca e da pele. E a microbiota da boca do obeso contribui para uma microbiota ruim para o bebê. E aí a gente sabe que o bebê tem a tendência de estabelecer problemas atópicos. Asma, dermatites, falta de atenção também. Tá? Então, cuide da sua microbiota para você oferecer para o seu filho uma microbiota boa. Tá? Então, sim, a microbiota da boca é super importante.
E aí a gente vai para o estômago, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Eu já ouvi que o esôfago praticamente não tem microbiota. Mentira, verdade? Não é mentira. Não é que não tem a microbiota dele é extremamente vágil, é extremamente transitória. Porque assim, o esôfago ele não tem uma capacidade de formar glicocálise. O glicocálise ele até produz, mas ele não tem uma camada de muco muito espessa, né? E ele é mais muscular, né? É por causa do peristaltismo, é fundamental o peristaltismo esofágico, né? E essa camada ela não permite o estabelecimento de uma microbiota. Então a comida fica varrendo o esôfago toda hora, levando para o estômago. Então essa microbiota ela não tem a mesma coisa que você tentar fazer com que um sabonete molhado pare num inox, num pote de inox. Você vai colocar o sabonete e ele vai escorregar. Ali é a mesma coisa, a microbiota ela não consegue se estabelecer porque praticamente não tem o muco, e como o trânsito de alimento é constante, a microbiota ali a gente ignora, nem tem, não vou falar não tem importância, porque senão o Deus da microbiota me pune. A gente ainda não sabe se tem alguma importância, mas a gente ignora completamente a microbiota do esôfago. Excelente, né? Excelente. Agora, a da boca, não. Pronto, vamos passar para o estômago. Que o pessoal, é ácido. O estômago é interessante. É ácido demais. Como é que a bactéria vive ali? É ácido demais, mas tem bactérias que aguentam. Tá? Então, a concentração de bactérias no estômago, a gente está falando por grama de fluido luminal, né? Por grama de fluido, de coisa que você tira lá, você pega lá um pouquinho de fluido do estômago e vê, ou até mesmo por biópsia, né? A gente faz o estudo por biópsia, tá? A gente chega a ter, por grama, a gente chega a ter lá uma população de 100 unidades formadoras de colônia até 1000 unidades formadoras de colônia, o que é muito pouco, mas existe e tem também a sua importância, né? Então, no estômago eu separei algumas aqui. Prevotella, né, a gente tem no estômago, Staphylococcus, Enterobactérias, que também fazem parte do duodeno, Enterococcus. Enterococcus é mais duodenal, tá? Mas Streptococcus, Velionella, Staphylococcus, são bactérias muito mais resistentes, né? Então elas conseguem viver no estômago. Mas aí são importantes? Outros são. Primeiro, porque ali a gente tem uma contribuição direta para o duodeno. Segunda, que são bactérias que sabem sobreviver ao meio ácido. Como? Produzindo substâncias básicas, né? Então, a gente fala que essas bactérias não têm importância, ela tem importância para duas coisas. Primeiro, impedir que a H. pylori faça um samba doido lá dentro. Porque a H. pylori é uma bactéria nossa comensal, que vive no duodeno, vive no piloro duodenal, que também tem o hábito de produzir substância alcalina para melhorar o pH do bolo alimentar, porque o bolo alimentar sai do estômago super ácido, vai atingir o duodeno, que ele já é de neutro para alcalino. Se a gente não aumentar esse pH com o efeito da secretina, da colicistoquinina, contrações de glândulas de Brunet, a gente também precisa de uma mãozinha das bactérias, né? Então essas bactérias, elas ocupam o estômago impedindo que outras bactérias oportunistas se estabeleçam. Então elas são fundamentais para manter a saúde da mucosa estomacal e também impedir que a H. pylori ela frequente o estômago, que acontece normalmente quando a gente tem um problema de falta de aumento de pH estomacal, né? A H. pylori ela não é má. Ela está associada, muito associada às doenças, né? Mas ela não é má. Porque hoje, quando a gente fala, por exemplo, da Escherichia coli, Escherichia coli é má. Sem Escherichia coli você morre no seu intestino. Elas são imunomoduladoras fundamentais. Tá? Então, a microbiota do estômago é importante. E a do duodeno aí já começa o samba magnífico, né? Porque daí a gente já está na primeira porção do intestino, né? Pronto. Deixa eu mandar um beijo para a Andresa Botelho aqui. Oi, Andresa, vamos fazer aquela live sim, viu? Que você me pediu, eu não te respondi, a gente vai fazer. Pronto, só para a gente fechar o estômago, que é bem interessante, a questão do H. pylori, esse tratamento indiscriminado aí com antibiótico para H. pylori, que tem colega aí que viu H. pylori quer tratar todo mundo, que não é bem assim, né, Bruno? Que não é, de forma alguma. Vê se eu estou falando besteira, que aqui no Brasil ela é praticamente endêmica no ser humano. E lá no hemisfério norte é menos a proporção, mas que aqui no Brasil
você acabou de tratar, daqui 3 meses repetir o exame, grande chance dela estar lá de novo, porque ela está no nosso meio, na água, na comida. Tá. Concordo que ele é tratado de forma indiscriminada, é um protocolo, né? Você viu H. pylori, você entra normalmente com o pylori PAC. E eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Eu trabalhei com antibiótico por muito tempo da minha vida, ainda trabalho. Eu já vi antibiótico fazer estrago na microbiota, mas eu nunca vi fazer tanto estrago quanto o pylori PAC faz. Porque eu não estou falando que eu sou contra, pelo amor de Deus, hein? Antibiótico está aí para ser tem os de casos forma correta. Isso, tem os casos que tem que tratar, a gastrite aplásica, Exato. tem alguns casos que a H. pylori mais essa patologia de base é igual a câncer no futuro. Esse caso trata, mas não tratamento indiscriminado, né? Esse aí tem que ser banido. Né? Então, o tratamento de H. pylori, a gente tem que entender. A bactéria, ela é uma bactéria oportunista, né? Então a gente tem que entender por que ela está tendo a oportunidade de entrar no estômago. Obviamente que isso pode ser um problema anatômico e aí a gente tem que estudar de uma forma mais clínica, né? Mas também pode ser um problema de hipocloridia, porque a bactéria, a H. pylori, ela odeia ácido, tá? Então ela só vai para lá quando você não está com pH ácido muito competente, né? E também ela, então assim, a melhor forma, na minha opinião, de tratar H. pylori, se não for o caso exclusivo de antibiótico, é a reeducação alimentar e a cabeça, tá? Agora, fica usando os prazóis da vida aí para ver se você não vai ter H. pylori. Se você inibe bomba de próton, o que é, né? Próton de hidrogênio, H+. Conforme as suas células do estômago, células oxínticas e parietais, elas recebem uma informação do nervo vago. Aí elas começam a contrair, elas liberam prótons de hidrogênio dentro do seu estômago. Certo? E esse prótons de hidrogênio deixa o seu pH ácido. Se você ficar inibindo isso, vai piorar e você vai permitir que o pH eleve e bactérias oportunistas entrem. Ah, mas isso não é ciência. Isso não é ciência para quem não estudou. Inibidor de bomba de próton está relacionado ao aumento de H. pylori há mais de 10 anos. Inclusive, há uns 2 anos atrás, foi capa do caderno de saúde da Folha de São Paulo, a capa assim, a página inteira, tá? Inibidor de bomba de próton faz mal para a saúde. Entendeu? O problema é que existe muito assédio farmacêutico em cima disso. A visitação, para quem não é médico, não sabe muito bem como esse assédio funciona. Mas o médico recebe muita visitação de laboratórios diferentes. E o laboratório, ele passa a informação do jeito que ele quer. E aí o médico compra essa informação se ele quiser. Mas se for um médico independente, estudado, todo médico é estudado, perdão, que estude constantemente, recicle, procure o próprio conhecimento, ele não vai cair nessa. Então tem que tomar cuidado com o inibidor de bomba de próton, porque ele faz mal sim. Ele está de venda livre, você pode comprar, eu tô com azia, eu tô com gastrite, será que é necessário inibidor de bomba de próton? Eu tô com azia, será que a azia tem alguma coisa a ver com bomba de próton? Então a automedicação também é um problema, né? A pessoa toma, o médico passa uma vez e não volta mais. Vocês estão achando que é o quê? Tem que voltar no médico sempre, né? Então existe muito assédio da indústria farmacêutica. Eu sou fã da indústria farmacêutica, trabalho para a indústria farmacêutica, não é por isso que eu corroboro com o tipo de assédio que eles fazem, né? Verdade. Mas tomar muito cuidado. Vamos continuar descendo, Vamos lá, e a gente vai já. Aí a gente já vai, deixa eu pegar minha cola aqui. Porque eu quis separar só bactéria que ninguém nunca ouviu falar, né? Aí a gente chega no intestino delgado. O intestino delgado é o nosso maior intestino, que só nos Estados Unidos é chamado de intestino pequeno, né? Eles chamam de small bowel e big bowel, o intestino grosso, né? Mas o intestino delgado, ele é grande, por quê? Por que ele é longo? Porque nós somos onívoros, né? Então, por a gente também não ser carnívoro, nós somos onívoros, a gente também comer vegetal, a gente precisa de uma superfície de contato muito grande para conseguir pegar todos os nutrientes dos vegetais, né? É só olhar um bicho que é vegetariano, que é herbívoro. O carneiro, ele tem 22 metros de intestino delgado, né? Então, o nosso intestino delgado é muito grande para a gente poder absorver nutrientes que estão relacionados
nutrientes de difícil acesso, por isso que ele é muito grande. Mas não é porque ele é o maior que ele apresenta a maior concentração de bactérias. A maior concentração de bactérias é no intestino grosso. E a maior variedade também, mas a microbiota do intestino delgado é fundamental. É uma das que mais contribuem para o seu sistema imunológico, é uma das que mais contribuem para o seu metabolismo, né, produção de GABA, que também acontece no intestino grosso, mas ácido graxo de cadeia curta também, é uma das que mais respondem à sua genética e epigenética. Então vamos falar de algumas bactérias interessantes dali. Enterococos, todo mundo já conhece, frequenta o intestino delgado, principalmente porque é uma região... No intestino delgado, o estômago ainda tem bastante oxigênio. No intestino delgado, a gente começa a ter um degradê. Começa com oxigênio e vai começando a ficar sem oxigênio. E esse degradê, ele também serve para nossas bactérias. Então, a primeira porção do intestino delgado é o duodeno. No duodeno, a gente ainda tem bastante presença de oxigênio. Então, a gente vai ter enterococos, bactéria fundamental aí para a nossa imunidade, Escherichia coli. E conforme a gente vai baixando, a gente vai para uma região onde tem pouco oxigênio já e tem bastante CO2, que a gente chama de microaerófilo. E ali, o que a gente vai ter? Lactobacillus, Campylobacter, Fusumbacterium, né? E aí a gente vai descendo mais, a gente vai para uma região anaeróbica, que é o ilho e a junção ilho-secal. Então ali a gente vai ter presença de bifidobactéria, já tem a presença de Clostridium, Proteus, Pseudomonas, né? Então essa é uma região, a gente fala assim, é muita bactéria. Isso aqui não é nada. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar um pouquinho de fluido do intestino delgado, na região do jejum, e fizer uma metagenômica, eu vou encontrar mais de 60 mil espécies. Não é pouco, não. É muita coisa, né? Então, eu só selecionei, porque assim, muitas dessas bactérias, elas não são cultiváveis. Então, a gente não consegue colocar numa placa de PET para ler, a gente tem que ver o DNA delas, né? O RNA, o DNA das bactérias, principalmente o DNA, né? Que é por Ribosoma 16S, que a gente fala, né? E eles também, ele não é extremamente amplo. É muito mais amplo do que placa de Petri, mas pega 6 mil, mais ou menos, variações, né? Então, a gente não consegue, a gente não faz a menor ideia da nossa microbiota ainda. Completa, de forma alguma. A gente sabe o nosso genoma, mas a nossa microbiota não. Excelente. E aí a gente pode descer um pouco mais, né? Que é o intestino grosso. O intestino grosso é um zoológico, é uma loucura. O intestino grosso é onde você tem o maior número de espécies. O intestino grosso é onde você tem a maior concentração de bactérias, né? No intestino delgado, a gente vai de 10 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 é 1000. Até 10 elevado a 5, 100 mil. Né? E passou disso, a gente considera que a pessoa está com SIBO. Excesso de crescimento bacteriano no intestino delgado. Quando a gente vai para o intestino grosso, a gente considera normal até 10 elevado a 11. É muita coisa, a gente está falando de trilhão, né, de bactéria. E lá, a gente tem um zoológico, porque olha que loucura. No seu intestino grosso, você tem os 4 reinos. Você tem o reino animal, que você não quer ter, mas às vezes você tem, né, quando a gente fala de alguns vermes ou ovos de vermes, que você tem o reino protista, porque a gente tem um monte de protozoário no intestino. De forma normal, né? Não são protozoários que causam doença. Protozoário faz parte da nossa microbiota, né? Você tem o reino monera, incluindo indevidamente aí o vírus, né? Porque a gente tem bactérias e vírus, mas vírus eu não gosto de incluir muito no reino monera, mas bactéria sim, tá? E você tem o reino fungi, porque o seu intestino é cheio de levedos. Então todos os reinos que existem completam o nosso intestino, né? Então, se eu for citar algumas bactérias do intestino grosso, Firmicutes, Bacteroidetes, Streptococcus, Eubactéria, Fusumbactéria, Clostridium, Veillonella, Lactobacillus, Proteus, Pseudomonas, levedos e protozoários. Lembrando que Lactobacillus, por que ela é uma bactéria maravilhosa? Porque é uma bactéria aeróbica, microaerófila e anaeróbica facultativa. Então ela nasce da boca ao reto, tá? Ela só não nasce na pele porque a pele é um lugar muito seco. Então não é o perfil de ecologia desses micro-organismos. E esse quando você se sentir sozinho, quando você estiver em depressão, me ouça.
Quando vocês se sentirem sozinhos, sozinhos vocês nunca estiverem e nunca estarão, tá? Eu fiz um post, eu só não postei ainda. O que eu coloquei ali? Existe um relacionamento entre nós e microbiota, né? E a microbiota, ela te ama de uma forma que você nem imagina, talvez mais do que qualquer pessoa é capaz de te amar, porque você é a casa da sua microbiota. Você tem milhões e milhões e milhões de micro-organismos, às vezes mais evoluídos que você, vivendo dentro de você. Num relacionamento amoroso científico, num relacionamento amoroso microbiológico, né? A gente fala que a felicidade de alguém nunca pode ser responsabilidade de outra pessoa. Mas nesse caso, não tem como. Então a gente vive num romance na nossa microbiota que a gente nunca está sozinho. Sempre que você se abraçar, sua microbiota está te abraçando, né? Então cuidem da sua microbiota com muito amor, porque ela também vai te tratar com muito amor, se você tratá-la com amor. E digo mais, num final tétrico, vocês vão junto para o túmulo, você e sua microbiota. E ela vai te consumir até a última célula. Então não existe mais nada mais do que romântico, porque você é digerido pela sua microbiota depois que você morre, caso você não seja cremado. Então eu acho que é o maior amor que existe entre você e seus micróbios. Você nunca está sozinho, pensa neles. Né? Excelente, excelente. É romântico. Romântico demais. Romântico demais. Bruno. Acho que minha voz está dando um eco. Acho que minha voz está dando um eco. Você dá uma por causa do... diminuidinha. No volume, que eu acho que melhor. No volume, que eu acho que melhor. Tá, só me fala se melhora. Vamos lá. Normalmente eu uso fone. Melhorou? Pronto. Fala. Melhorou sim. Tá. Vamos lá. Pode falar. Vamos lá. Dá uma pinceladinha, porque o pessoal acha que isso que você disse é muito importante. O pessoal pensa na microbiota como só bactérias, mas os vírus, eles têm uma importância muito grande, porque eles têm um tropismo pelo sistema nervoso entérico e podem causar problemas de motilidade. Dá uma pinceladinha nos vírus mais importantes, se possível, assim, pra gente. É ótimo, extremamente pertinente, né? A nossa microbiota ela é formada de bactérias, vírus, fungos e protozoários. O maior concentrado é bactéria, depois vem vírus, depois vem fungos e depois vem protozoários. Precisamos de todos eles dentro da gente. O vírus, para quem não sabe, ele é um parasita intracelular obrigatório. Não é porque a gente chama de parasita que nesse caso ele é ruim, né? Que ele é mau. O vírus, ele tem, como ele precisa de uma célula para se multiplicar, porque o vírus não tem organela, ele precisa usar a maquinária celular para se multiplicar, o vírus ele precisa invadir as suas células para se multiplicar. E nisso ele pode fazer coisas boas e coisas ruins. Coisas boas, por exemplo, boa parte da contribuição da epigenética, da nossa epigenética, vindo dos micróbios, é contribuição viral. Tá? E você tem muitos genes nas suas células que estão ativados e não deveriam, por exemplo. E o vírus tem a capacidade de inativar alguns vírus, de alguns genes que são oncogenes, genes que podem virar tumores, né? Então a gente chama de vírus supressores de tumor. Então ele tem essa capacidade de metilar oncogenes e silenciar ele. Então ele é importante. E também, infelizmente, a gente tem alguns oncovírus, né? Que são aqueles vírus capazes de ativarem oncogenes. E a gente sabe também que os vírus eles estão relacionados diretamente com aquele sistema nervoso responsável pelo nosso peristaltismo, pela contração intestinal, que é chamado de plexo de Auerbach. Né? O plexo de Auerbach é aquele feixe nervoso que contrai o seu músculo para causar o peristaltismo. Para quem não sabe o que é peristaltismo, é a contração involuntária do seu intestino que leva a comida até a privada. Né? Ela vai que nem apertando pasta de dente, uma hora a pasta de dente sai. A gente faz isso dentro da gente. E a gente já sabe, inclusive de artigos de 2020, que material genético viral está relacionado à capacidade, à competência da contração muscular. Ou efetiva, né, uma contração muscular boa, um trânsito intestinal correto, ou, infelizmente, uma contração acelerada, trânsito intestinal acelerado. E isso, galera, parece que é um problema, mas não. Isso é a adaptação do seu organismo, isso é maravilhoso. Tá? Por quê?
Quando, por exemplo, existem vários tipos de diarreia. Eu sei que para vocês diarreia é aquela coisa que não dá nem que é mais rápido que a velocidade da luz ou do pensamento, né? Porque quando você tem uma diarreia, não dá nem tempo de pensar nem de acender a luz. Até né? de então, piscar o bichinho. Piscar o bichinho. Exatamente, você não pode nem piscar que você já caga. Então, o que acontece? A diarreia, ela é uma reação do seu corpo para que coisas que estão dentro de você não fiquem lá por muito tempo, coisas ruins. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você leva a sua filha, seu filho, sua filhinha, na praia em janeiro. Essa é a maior época, não estou falando para você não levar, mas essa é uma época onde a gente tem uma virose intestinal muito comum, chamada rotavirose, ou rotavírus, ou norovírus, norovírus, né? E olha que loucura, o seu intestino sabe que você está com vírus. E ele sabe também que quanto mais rápido ele eliminar o vírus de dentro de você, melhor. Então ele causa uma coisa chamada diarreia motora. Ele aumenta o peristaltismo para o vírus ser eliminado e não conseguir se multiplicar dentro de você. Por isso que a gente fala que o tratamento para um rotavírus é água, né, alimentação boa e descanso. Não tem remédio. Tá? Então, tem a vacina, mas você toma vacina, você pode pegar rotavírus do mesmo jeito, porque algumas escapam da vacina, né? Então, esse vírus, ele consegue estimular o seu intestino, aumentar o peristaltismo, e o seu intestino faz isso justamente para o vírus ser eliminado. Aí chama isso de diarreia motora. Para quem não sabe o que é diarreia, a classificação de diarreia é excesso de água nas fezes, só isso. Suas fezes saíram pastosas, é diarreia. Muita gente acha que diarreia é só líquido. Né? E diarreia não é desenteria, pessoal. Desenteria é quando você perde o êntero, é desêntero. É quando você perdeu a capacidade entérica. Então você também tem um processo digestivo prejudicado, peristáltico. A desenteria é pior que uma diarreia, tá? Às vezes o pessoal fala, né, tem uma classificação antiga que ainda prevalece, que desenteria é quando você já vê traços de sangue, mas você pode ter uma desenteria sem ter traços de sangue. É bem pior desenteria do que diarreia, vai por mim. Excelente. Né? Excelente. A questão dos fungos. Os fungos e as bactérias, elas evoluíram praticamente juntas e são inimigas mortais porque elas disputam por comida. E essa guerra ocorre dentro da gente. Explica um pouquinho isso pra gente. Isso é magnífico. Você fez bastante bem a sua lição de casa. Estudou bastante. Pouca gente sabe disso, viu, Eurípides? Muita gente acha, primeiro, que a gente não tem que ter fungo no intestino, sendo que fungo ele é importantíssimo para a fermentação e importantíssimo para o estímulo imunológico também, né? Mas as bactérias também fermentam e tem comida, a comida é limitada, né? Então, por exemplo, quando uma criança nasce, a gente faz a metagenômica dessa criança, a metagenômica fecal, a gente procura ver quais são os micro-organismos que estão nas fezes dessa criança, a gente vê que o número de fungos é inversamente proporcional ao número de bactérias. Quanto mais cresce bactéria, cai fungo. Quando sobe fungo, cai bactéria. Obviamente, bactérias têm que estar mais concentradas no seu intestino do que fungos. Quando você tem muito mais fungo no intestino do que bactéria, ou você tem condições fúngicas constantes, a gente chama isso, na ciência, de fungemia. Não me venham com o nome de síndrome fúngica. Eu sei lá, eu não faço a menor diabos de ideia do que é isso. Quando você tem muito fungo no intestino, isso tem um nome, chama-se fungemia. Tá? Agora, eu falo, pessoal, que síndrome fúngica é quando uma bactéria vai no psicólogo e o psicólogo fala, você está achando que é fungo, você está com uma síndrome fúngica. Tá? Agora, o resto, a gente tem, é um problema, né? Candidíase intestinal, proliferação de levedos no intestino, até bolores a gente aparece no intestino, né? E isso a gente chama de fungemia intestinal, é perigoso. Então é mais bactéria do que fungo, eles competem entre si, na metagenômica eles são inversamente proporcionais, e é sempre mais importante ter bactérias do que fungo, mas fungo. Por que também o fungo é muito importante? Porque muitas bactérias não têm a capacidade de fermentação. Mas elas precisam de nutrientes que vieram da fermentação. Aí o que o fungo faz? O fungo fermenta, gera esses nutrientes e as bactérias que estão próximas do fungo comem esse nutriente. O que eu quero dizer com isso? Se você tirar o fungo, você vai matar uma comunidade inteira de bactérias que depende da fermentação dele. A gente chama isso de endoalimentação
ou na microbiologia a gente chama isso de alimentação de vizinhança. O fungo produz essas substâncias para ele. Só que as bactérias que estão na vizinhança, no mesmo quarteirão que o fungo, se aproveitam desses nutrientes para se multiplicar. Se você não tiver o fungo, você não tem essas bactérias. Então, mesmo eles vivendo constantemente numa relação de amor e ódio, nada mais é do que um casamento normal. Pronto. Só deixa eu, a pedido do meu pai, que chamou a minha atenção do jeito correto, tá? Eu falei desinteria. Peço perdão. Lembra que eu falei desêntero, então é desenteria. Tá? Meu pai, ele é rigoroso nisso, ele tem toda a razão. A gente tem que sempre aprender do jeito certo. Todo mundo fala desinteria, e é desenteria. É perda do êntero, tá? Então, obrigado, pai, Ele me chamou agora no WhatsApp e falou, Bruno, é desenteria, não é desinteria, né? Então, estou só me corrigindo aqui, que eu falei errado mesmo. Bruno, como vai para o meu podcast, eu sempre peço para o meu convidado colocar livros que mudaram a sua vida. Pode ser da área e fora da área também. Putz, cara, livros que mudaram a minha vida. Bom, eu posso dizer alguns. Primeiro, o Guyton. Acho que o Guyton deve ter mudado a vida de muita gente. Outro, Microbiologia de Brock. Brock, o autor, ele fala da microbiologia de uma forma romântica. E o livro é tão didático que todo mundo que quer entender um pouco de intestino tem que entender de microbiologia, né? Microbiologia de Brock, certamente, é um livro maravilhoso, didático e acadêmico ao mesmo tempo. São livros realmente que mudaram a minha vida. Tem mais também. Tem um livro que eu li há uns 20 anos atrás, que se chama Memórias de um Primata. E esse Memórias de um Primata, ele fala sobre um neurocientista que viveu por quase 30 anos dentro de uma tribo de babuínos na África. Então, ele via a estrutura social dos babuínos das savanas, e durante a década de 70 inteira, 80, e um pouquinho antes da década de 70, ele viveu durante a mesma tribo. E ele viu essa tribo se fragmentar, ele viu as relações entre os primatas de querer ser o macho alfa, então como os jovens se uniam para derrubar o macho alfa. E então ele fazia sempre um paralelo entre a vida dos macacos e o ser humano. E tem uma passagem, por exemplo, que um macho alfa ele perde o trono. Vários jovens eles se unem para derrubar o macho alfa. E derrubam o macho alfa. E o que o macho alfa faz? Ele pega a fêmea alfa, arrasta pelos cabelos até uma árvore. Mas no caminho até a árvore, ele encontra os filhos dele e enche os filhos de porrada. Leva a fêmea até atrás da árvore, estupra ela e arrebenta ela de porrada. Aí não, eu sei que é forte, né? E aí o neurocientista fala assim, se isso não foi uma atitude mais humana, eu não sei o que foi. Né? Então ele compara essa agressividade, o homem, o macho alfa, né? Ele tem esse problema da masculinidade, ele tem esse problema de se sentir inferior. Isso é um problema do ser humano macho, né? Enquanto, na verdade, o macho alfa está aqui, ó. Não está no tamanho do dedão e não está na força dele. Está na capacidade que ele tem de cuidar da sua fêmea. Tá? Então, o macho alfa que cuida da sua fêmea, o macho alfa que cuida da sua prole, esse é o macho alfa ser humano. E não aquele idiota, daquele desembargador idiota que apareceu aqui em Santos, né, que não quis colocar a máscara e ainda chamou o guarda civil que estava fazendo o trabalho dele muito bem feito, que é formado e pós-graduado, e chamou ele de analfabeto porque ele é desembargador. Esse é o típico macho alfa que esse neurocientista está se referindo, esse idiota, né? Então, eu acho que o macho alfa hoje é aquele que sabe cuidar, aquele que sabe tratar, aquele que entende as responsabilidades do sexo forte, que é o masculino, né?
e não agir de forma idiota. Eu já fui adolescente, todo adolescente é um macho alfa estúpido, né? E então esse livro é maravilhoso, chama Memórias de um Primata. E se eu puder recomendar alguns outros, posso recomendar todos os livros do Noah Gordon, como Físico, Xamã, são livros maravilhosos, romances assim incríveis. Eu leio muito. Eu leio livro físico e leio Kindle. Então, falar de todos, eu li agora Os Arquivos Secretos da Mossad, achei muito legal, e ao mesmo tempo eu li algum de fantasia, mas eu tenho alguns livros meus de cabeceira que eu não abro mão, Microbiologia de Brock, Guyton, Sobota, né? Ou Franconi, eu gosto muito do Franconi e do Jacobson mistura fisiologia também. Gosto do Netter, porque o Netter é colorido, né? A grande maioria dos livros que eu gosto são de medicina, essa é a verdade. Excelente. Excelente. Para a gente fechar, seu tempo está curto, como te encontrar os seus projetos futuros, para o meu público conhecer? Cara, eu sou muito low profile, eu não ligo, eu peço desculpa para todo mundo que está me assistindo, eu sou extremamente grato e honrado com a sua audiência, sou mesmo. Sempre que alguém dá valor ao que eu falo, eu me sinto muito grato, certo? Eu não sou uma pessoa... Se você quiser me seguir, eu me sinto grato. Eu não gero muito conteúdo, eu não sou uma pessoa que me exponho muito, eu não sou uma pessoa que ligo para seguidores. Eu me satisfaço muito com o meu conhecimento para mim mesmo. Sempre ajudo as pessoas que me procuram pelo Instagram. Quem me procurar pelo Instagram, no direct, eu vou responder. Eu posso demorar 2 ou 3 dias, mas eu respondo. Me perguntou, me procurou porque está com problema intestinal. Eu vou ajudar, mas vocês têm que lembrar que eu sou biólogo. E mesmo até entendendo de tratamento, eu nunca vou passar tratamento para vocês e vou recomendar que você passe no médico ou numa nutricionista, porque não é minha atribuição. Mas eu não gosto, eu tenho muito problema com essa exposição, porque às vezes a gente fala alguma coisa e uma pessoa leiga segue, e ela pode ser prejudicada se ela não passar por um profissional, né? Então eu estou muito feliz com a minha vida dentro das cavernas, né? Mas quem quiser me seguir, eu me sinto honrado. Quem precisar de ajuda, eu vou ajudar. Eu sou muito mais empresário do que professor. Já fui professor por muito tempo, mas como eu trabalho com inovação, quem traz inovação não vai conseguir prescrição se não ensinar para que serve. Né? Eu só trabalho com produto de prescrição. Eu não trabalho com commodity. Então, quando eu trago um produto novo como lactoferrina, eu tenho que palestrar o Brasil inteiro explicando para os médicos para que serve a lactoferrina, para os nutricionistas, mas já fui professor acadêmico, sou professor de pós-graduação, eu não sou uma boa pessoa em divulgar. E muita gente acha que eu sou idiota porque eu deveria ter 1 milhão de seguidores. Eu não acho. Eu me sinto muito bem em saber que quem me segue é orgânico, segue porque gosta às vezes do que eu falo. Se eu sirvo de referência para alguém, eu me sinto extremamente lisonjeado, honrado, mas alguns cursos que às vezes eu dou, nunca é curso meu, tá? Eu sou convidado. E algumas palestras eu divulgo sim no Insta e você pode ficar antenado. Mas eu sou uma pessoa low profile, eu acho que muita gente confunde excesso de seguidores com sabedoria. E não é porque uma pessoa tem 2 milhões de seguidores que ele entende sobre o assunto. Tá? Então essa desconfiguração eu não quero para mim, não. Só. Excelente. Né? Eu só tenho Agora, vocês seguem o Dr. Eurípides, ele é um cara que entende do assunto realmente, entendeu? Ele é um cara que sabe do que está falando. Né? Você fez cirurgia também, não fez? Eu sou proctologista. Então, cirurgião, vocês não têm noção que o cirurgião precisa entender e saber rápido na hora de tomar uma decisão. Então, acho que são pessoas assim que têm que passar o exemplo com a sua humildade, com a sua história de vida. Para quem não conhece, procurem saber qual que é a história de vida do Eurípides, porque é fantástica. E pessoas que podem interagir direto com o público. Eu não posso, porque eu sou biólogo e a minha profissão não permite. Né? Então, eu sigo você, vou continuar seguindo, vou ver suas postagens sempre. Sempre que eu puder comentar, eu vou comentar. E quem quiser me seguir, siga por sua conta e risco. Perfeito. Eu sabia que ia ser top, não tinha como não ser. Vamos pensar em outras. Sempre, cara. Você conta comigo.
Gratidão. A gente pode fragmentar numa próxima, pode marcar daqui 15 dias, para o pessoal também não enjoar da minha cara, mas a gente pode pensar em fragmentar depois, microbiota infantil, microbiota no obeso, microbiota no câncer. A gente pode juntar obeso com diabéticos, porque a gente já descobriu que a microbiota do obeso, através da epigenética, ela tem a capacidade de interagir com a nossa epigenética, com acetilação e desacetilação de estonas. Então, a microbiota do obeso está muito relacionada ao estabelecimento da diabetes, tipo 2. A gente acredita que mais de 90% seja causado pela microbiota, né? Então, o obeso, não adianta só você ir lá e arrancar o estômago. Não adianta só fazer o Y de Roux. Porque, galera, a obesidade, infelizmente, ela tem CID, Cadastro Internacional de Doenças, mas, na minha opinião e na opinião de grandes cientistas, que eu ainda vou me tornar um dia, ela não é uma doença metabólica, como ela é classificada, tá? A doença, a obesidade, ela é uma doença comportamental. Ela não é uma doença metabólica. Porque quando você opera uma pessoa, você acaba com o problema metabólico dela, mas ela continua com cabeça de obesa. E ela sempre vai se prejudicar por causa disso. Então, teve um cientista, só para a gente finalizar, uma história fantástica, teve um psiquiatra na Europa que por 5 anos ficou acompanhando consultas de endocrinologistas e nutricionistas só obeso. Ele ficava quietinho no canto da sala, vendo qual que era como que ia ser o discurso dos obesos, né? E no final de 5 anos, ele coloca a conclusão: a obesidade mata o obeso, mas a obesidade é o menor problema do obeso, porque o maior problema do obeso são os fatores que levou à obesidade, né? A baixa autoestima, a falta de exercícios, os erros metabólicos, a depressão, né? Então, um obeso, ele é um obeso, não o endócrino, né? Não o obeso glandular. O obeso que é obeso de comer é porque ele tem um problema comportamental e não metabólico. Ele gera um problema metabólico. E eu achei fantástico essa conclusão dele, que o menor problema do obeso é a obesidade, sim, os fatores, porque você emagrece, mas você continua com baixo da autoestima. O meu pai mandando parabéns para nós aí. Muito obrigado, pai. Sabe que eu não canso de falar isso, mas o dia que eu atingir 1% da sua integridade, eu vou ser o cara mais feliz do mundo, né? Meu pai é um médico extremamente íntegro, é médicos como ele que faltam. Meu pai é formado em 73. Ele vai ficar bravo por eu falar isso, mas não existem mais médicos como você, médicos como ele. Oi, Natália, nutricionista fantástica também. Não existe mais médicos que olham o paciente de forma individual, na minha opinião. É lógico que existem, mas são muito poucos. Hoje a medicina virou ciência exata, deixou de ser ciência biológica, né? Porque hoje o cara pede um exame que vem dentro de 2 números, são referências, e se tiver fora da referência precisa desse medicamento, se tiver dentro da referência não precisa desse medicamento. Medicina é ciências biológicas, ela não é exata. As referências são importantes para gerar uma conduta, mas cada paciente é individual e ele precisa de um carinho, né? Ele precisa sentir, o paciente, ele precisa se sentir abraçado, ele precisa sentir suportado. Ele sabe, aquele médico tem um suporte, mas hoje você faz no médico, ele faz o carimbo, ele pede as coisas que ele pede para todos, mas ele não investiga mais. É problema da medicina isso? Até pode ser um pouco. Mas eu vou dizer também que é um problema do ambiente, porque um médico que atende convênio, ele tem que atender 40 pessoas num dia para poder sobreviver. Meu pai atende convênio, mas mesmo assim, o meu pai ele se dedica muito no paciente. Então ele ganha pouco. Ganha pouco mesmo. Mas é um cara que se dedica para um paciente porque faz parte da formação dele. Faz parte do modus operandi dele. Entender, ele quer ajudar o paciente, que é o objetivo do médico. Ver um paciente melhorar e não ficar rico. Buda falava o seguinte: quem disse que o homem veio para a Terra para ter sucesso financeiro? Ele veio para ter sucesso. Tá? Senão, essas pessoas que estão sendo presas, elas são insucesso. Então, meu pai é um exemplo de médico para mim. Porque às vezes ele me liga ou me manda mensagem
se preocupando com a microbiota de um paciente que ele está atendendo no convênio e pede várias coisas que ele pode fazer para esse paciente para melhorar o intestino. Meu pai é gineco, então vaginose de repetição, ele é uma pessoa que sempre se preocupa com o intestino porque tem tudo a ver. Né? Então o que está faltando hoje, na minha opinião, é a humanidade. É isso que está faltando. Excelente. Certo? É isso aí. E é isso aí. Eu tiro meu chapéu para você, doutor Eurípides. Não, obrigado. Eu ainda estou Verdade. engatinhando, ainda para chegar no patamar que seu pai está, eu ainda tenho uma estrada grande ainda. Ele é veterano. Mas o importante é saber que a gente tem aonde chegar. Porque aquele que sabe tudo perde o horizonte. Verdade. Só sei que nada sei, né, Bruno? E olha, eu posso dizer que aqui no Brasil, modéstia à parte, mesmo com 42 anos de idade, eu sou uma das pessoas que mais estuda intestino por mais tempo. E cada dia eu percebo que eu não sei nada de intestino. Isso me deixa tão feliz. Mas me deixa tão feliz saber que eu não sei nada, cara. Porque o maior prazer da vida é a descoberta. Né? Então eu sou feliz, cara. Eu posso dizer que eu sou feliz. Eu tenho uma esposa maravilhosa, que é responsável pela minha vida. Se não fosse a Karina, minha esposa, certamente eu já teria entrado num parafuso de alcoolismo ou problemas metabólicos. A Karina salvou minha vida mais de uma vez. Né? Tenho pais maravilhosos que me deram uma conduta, me ensinaram que é ser honesto. E tem uma filha que chegou agora, que veio para mostrar que quando a gente tem um filho, a gente nasce de novo. Sem dúvida. Então, cara, o que eu posso? Eu sou grato. Eu sou uma pessoa que sou grata, vivo grato, acordo grato, agradeço ao universo, sou grato às pessoas que me rodeiam, ignoro pessoas que me fazem mal, não tento mudar ninguém. A minha esposa, Karina aí, ó. Não tento mudar ninguém, não tento... Cara, eu falo assim, o maior exercício que você pode fazer todo dia para a sua vida, acordem, esse é um exercício perfeito que todo mundo deveria fazer. Acordem, tirem a camisa, façam um alongamento bem forte e virem assim e procurem o umbigo de vocês. Quando vocês acharem o umbigo, olha para o seu indicador e acompanha ele até o umbigo. Repete isso 10 vezes todo dia, porque o melhor exercício que você pode fazer é olhar para o próprio umbigo. Porque enquanto você critica outra pessoa, você está fazendo coisas bem piores do que essa pessoa que você está criticando. Olha o seu umbigo, tenta evoluir como pessoa, esquece o que aquele cara que gosta do Bolsonaro, aquele cara que gosta do Lula está falando. Porque antes de gostar deles, vocês têm que gostar de vocês. Tá? A política é importantíssimo, mas o autoconhecimento é o mais importante. Maravilhoso. O fechamento não podia ser melhor. Que bom. Então vamos lá. Vou cuidar da pequena agora e andar de bike. Você vai para sua filha, eu vou para meus dois pequenos ali também que estão me esperando para jogar Coisa boa. Minecraft com eles. Maravilhoso. Eu estou esperando ela crescer. Eu quero outros, né? Mas estou esperando crescer para jogar videogame comigo também, com certeza. Pronto. Minecraft é maravilhoso. Verdade. Fica com Deus. Viu? Muito obrigado pelo convite. Muita mesmo. Muito obrigado. Você também. Vamos marcar a nossa próxima. E para todo mundo que assistiu a gente aí, grande público do Dr. Eurípides, muito obrigado aí, porque a sua audiência honra a nossa caminhada na vida. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.